Quando o juiz abriu o envelope lacrado, o silêncio na sala foi tão denso que consegui ouvir meu próprio coração disparar. Todos ali esperavam ver meu nome riscado para sempre da família. Mas o destino tinha outros planos. Eu, Paola Carvalho Santos, aos 32 anos, sempre soube que ocupava um lugar diferente na mesa de jantar da família. Desde criança, quando os primos falavam sobre as férias em resorts caros, eu ouvia em silêncio, sabendo que minhas férias eram passar uma semana na casa da tia no interior. Enquanto eles ganhavam carros 0 quilômetro aos 18 anos, eu trabalhava meio período numa farmácia para ajudar a pagar a faculdade de enfermagem. A diferença nunca foi só financeira. Era algo mais sutil, mais cortante. Uma forma de olhar, um tom de voz, uma pausa calculada antes de me incluírem nas conversações. Como se eu fosse uma convidada permanente numa casa que nunca seria realmente minha. Paola, querida, você não acha que deveria considerar fazer uma especialização melhor? Tia Márcia havia dito no último Natal, ajeitando o colar de pérolas enquanto cortava o tender. Enfermagem é muito prático, mas você podia tentar algo mais, como posso dizer, sofisticado? A família Carvalho tinha uma hierarquia invisível, mas todos conheciam as regras. No topo estava tio Henrique, o advogado bem-sucedido, dono de um escritório no centro da cidade. Logo abaixo, tia Márcia, que havia se casado com um empresário do ramo de construção. Seus filhos, Ricardo e Fernanda, eram considerados a nova geração dourada. Ele, formado em Direito pela Universidade de São Paulo, ela, arquiteta com mestrado no exterior. E depois vinha o resto. Os primos que estudaram em universidades estaduais, que trabalhavam em empregos normais, que se casaram com pessoas comuns. E no fim dessa escala, quase como uma nota de rodapé, estava eu. A enfermeira que se casou com um mecânico. Bruno não era apenas um mecânico, ele era o melhor da região. Tinha mãos hábeis e um coração generoso, consertava carros de madrugada para pessoas que precisavam trabalhar no dia seguinte, e cobrava preços justos mesmo quando podia ganhar mais. Mas para a família Carvalho, ele seria sempre o marido da Paola que mexe com óleo. O casamento havia sido simples. Uma cerimônia pequena no cartório, uma festa modesta no salão da igreja. Vovó Beatriz foi a única que chorou de emoção durante os votos. Os outros compareceram por obrigação, vestidos como se fossem a um funeral, sorrindo apenas para as fotos. Pelo menos ela se casou. Havia sussurrado prima Luciana para Fernanda durante a festa, sem perceber que eu estava atrás dela, buscando mais refrigerante. Eu já estava achando que ia ficar para a titia mesmo. Fingi não ter ouvido, como fazia há anos. Era uma habilidade que havia desenvolvido com maestria. Selecionar quais palavras permitiria que me machucassem e quais simplesmente deixaria passar, como chuva em vidro. Mas havia uma pessoa que sempre me fazia sentir completa, aceita, amada sem condições. Vovó Beatriz era diferente do resto da família. Talvez por ter crescido em tempos mais difíceis, talvez por entender que a vida reserva surpresas para quem menos espera, ela nunca julgou minhas escolhas. Minha neta, dizia sempre, segurando minhas mãos com carinho, você tem um coração que vale mais que todas as contas bancárias dessa família junta. Beatriz Carvalho havia perdido o marido cedo e criado 5 filhos sozinha, trabalhando como costureira para sustentar a casa. Quando os negócios prosperaram e a família enriqueceu, ela continuou a mesma. Usava roupas simples, preparava comida com as próprias mãos e tratava a empregada como filha. Dinheiro não muda caráter, querida. Explicava para mim quando eu era ainda adolescente. Só mostra quem a pessoa realmente é por dentro. Era por isso que quando vovó Beatriz começou a sentir as primeiras dores nas costas, foi a mim quem ela chamou. Não os filhos médicos, não as noras com tempo livre. Eu. Você entende de cuidar de gente, disse a avó numa tarde de domingo, quando a dor estava particularmente forte. Os outros sabem cuidar de aparências. As visitas médicas começaram discretamente. Eu acompanhava a avó aos consultórios, anotava os nomes dos remédios, perguntava sobre efeitos colaterais.
Quando o diagnóstico de artrite severa veio, fui eu quem pesquisou tratamentos alternativos, fisioterapeutas especializados, formas de tornar a casa mais acessível. Os outros membros da família apareciam esporadicamente. Tio Henrique ligava uma vez por semana para saber como estava a situação da mamãe. Tia Márcia enviava cestas de frutas caras e buquês de flores, como se a doença fosse um evento social que requeria presentes. A Paola está cuidando muito bem dela, dizia tia Clara quando alguém perguntava sobre vovó Beatriz. Graças a Deus que temos uma enfermeira na família. Era conveniente ter uma enfermeira na família. Alguém que sabia dar injeções, medir pressão, reconhecer sinais de emergência. Alguém que não cobrava pelas visitas, que não reclamava de acordar de madrugada, que não pedia folgas nos feriados. Nunca me importei com a conveniência. Cuidar da avó não era um favor que fazia a família, era um privilégio que a vida me havia dado. Cada conversa, cada riso compartilhado, cada mão dada durante uma crise de dor, era um tesouro que guardava no coração. Mas conforme os meses passaram e o tratamento ficou mais caro, comecei a sentir o peso financeiro. Os remédios que o plano não cobria custavam quase um salário por mês. As sessões de fisioterapia particular eram caras, mas faziam toda a diferença no alívio da dor. Os exames de controle se acumulavam. Bruno nunca reclamou. Trabalhava horas extras, aceitava serviços nos fins de semana, economizava em tudo que podia. Quando eu me desculpava pelo aperto no orçamento, ele apenas me abraçava. Sua avó cuidou de você a vida toda, dizia ele, com aquela serenidade que eu tanto amava. Agora é nossa vez de retribuir. Mas para o resto da família, meus gastos eram vistos com uma mistura de aprovação e condescendência. Aprovação porque alguém estava resolvendo o problema da vovó doente. Condescendência porque era exatamente o tipo de sacrifício que esperavam de mim. A Paola sempre foi muito dedicada, comentava a prima Fernanda com um meio sorriso. Sorte dela gostar dessas coisas, né? Eu não teria paciência. É vocação mesmo, concordava a tia Márcia. Algumas pessoas nasceram para servir. A palavra servir ecoava na minha cabeça toda vez que chegava cansada em casa, depois de um plantão no hospital seguido de uma tarde cuidando da avó. Será que era isso que eu fazia? Servia? Ou será que era a única que realmente amava? A dúvida me acompanhava nas madrugadas em claro, quando vovó Beatriz gemia de dor e eu massageava suas costas até o alívio chegar. Será que amor e serviço eram a mesma coisa? Será que as duas coisas não podiam coexistir? Durante os almoços de domingo, quando a família se reunia na casa da avó, eu ocupava meu lugar habitual, perto da cozinha, pronta para buscar qualquer coisa que fosse necessária. Ouvia as conversas sobre viagens, promoções no trabalho, novos investimentos. Participava quando perguntavam algo diretamente para mim, mas na maior parte do tempo, apenas observava. Era como assistir a um filme do qual eu era figurante. Estava ali, fazia parte do cenário, mas nunca era protagonista de nenhuma cena importante. E você, Paola? Perguntou prima Luciana num desses almoços. Como estão as coisas no hospital? Bem, respondi, cortando o último pedaço de bolo para levar para a vovó Beatriz, que havia se recolhido ao quarto por causa da dor. Corridas, mas bem. Imagino, disse Luciana, já perdendo o interesse e se voltando para Fernanda. E aí, Fer, conta da viagem para Paris. Levei o bolo para a avó e fiquei alguns minutos conversando com ela no quarto. Quando voltei para a sala, a família já estava falando sobre os planos para o final do ano, sobre a festa de Ano Novo que fariam no sítio de tio Henrique. Vocês vão conseguir ir? Perguntou tia Clara, olhando para mim. Ou a Beatriz vai precisar de cuidados especiais? A pergunta vinha carregada de uma expectativa. Era óbvio que esperavam que eu ficasse em casa cuidando da avó, enquanto o resto da família celebrava. Era óbvio, e era conveniente. Vamos ver como ela está, respondi, como sempre fazia. Sem criar conflito, sem forçar situações, sem exigir o lugar que talvez fosse meu por direito. Vovó Beatriz me observava daquela forma especial,
que só pessoas muito sábias conseguem fazer. Como se enxergasse através de máscaras, através de sorrisos educados, através de resignação silenciosa. Você não precisa carregar o mundo nas costas, minha filha, disse a avó numa tarde, quando estávamos sozinhas vendo televisão. Às vezes, deixar que as pessoas vejam o que perderam ensina mais do que 1000 palavras. Não entendi completamente o que a avó quis dizer naquele momento. Só meses depois, quando tudo mudou, quando a vida virou do avesso e mostrou sua face mais surpreendente, me lembraria dessas palavras. E entenderia que algumas pessoas passam a vida inteira servindo, amando, cuidando, sem nunca imaginar que o universo estava tomando nota de cada gesto, de cada sacrifício, de cada noite em claro, sem saber que, às vezes, a recompensa vem de uma forma que ninguém esperava, nem mesmo quem merecia. O primeiro sinal de que algo estava mudando veio numa terça-feira chuvosa de março. Cheguei à casa da avó para a visita da tarde e encontrei tia Márcia na sala, folheando revistas de decoração com um interesse incomum. Oi, tia! Cumprimentei, tirando a capa de chuva molhada. A senhora chegou há muito tempo? Uns 20 minutos, respondeu Márcia sem levantar os olhos da revista. Sua avó está descansando. Aproveitei para dar uma olhada nas condições da casa. A palavra condições soou estranha. Eu conhecia cada canto daquela casa, cada móvel antigo, cada foto amarelada nas paredes. Para mim, era um lugar cheio de memórias e carinho, mas no tom da tia, parecia haver algo diferente. Uma avaliação. Ela tomou os remédios? Perguntei, indo em direção ao quarto da avó. Tomou, sim. Mas, Paola, Márcia me chamou de volta. Você não acha que está na hora de conversarmos sobre o futuro? Sua avó está cada vez mais dependente. Talvez uma casa de repouso especializada fosse melhor para ela. Senti um aperto no peito. Casa de repouso? Mas, tia, a vovó está bem aqui. Ela tem toda a assistência que precisa. Eu venho todos os dias. Exatamente, interrompeu Márcia, fechando a revista. Você vem todos os dias. Isso não é sustentável para sempre. Você tem sua vida, seu trabalho, seu casamento. Não pode virar refém da situação. Eu não sou refém de nada, respondi, tentando manter a calma. Eu gosto de cuidar dela. Amani. Márcia me olhou com aquela expressão que usava quando achava que alguém estava sendo ingênuo. Paola, querida, eu sei que você tem boas intenções, mas cuidar de idoso é coisa para profissionais treinados. Em casa de repouso, ela teria enfermeiras 24 horas, fisioterapeuta, médico geriatra. Ela tem tudo isso aqui também, insisti. E tem amor, tem família. Família que trabalha, que tem responsabilidades, retrucou Márcia, levantando-se. Olha, não precisa decidir hoje. Mas é bom ir pensando. Eu já pesquisei algumas opções muito boas, caras, mas de qualidade. Quando Márcia saiu, fiquei alguns minutos parada na sala, tentando processar a conversa. Era a primeira vez que alguém da família sugeria explicitamente mudar vovó Beatriz de casa. E a primeira vez que me sentia como se estivesse disputando alguma coisa sem saber exatamente o quê. Era a Márcia? Perguntou vovó Beatriz quando entrei no quarto. Era sim. Como a senhora está se sentindo hoje? Melhor. Mas percebi que ela ficou mexendo nos meus papéis na escrivaninha, disse a avó, com um tom pensativo. Achou que eu não vi, mas vi. Franzi a testa. Mexendo nos seus papéis? Documentos, extratos bancários, aquelas coisas chatas de adulto, explicou vovó Beatriz, com um meio sorriso. Curiosidade, imagino. Mas percebi que não era curiosidade. Havia algo mais calculado nas visitas súbitas de tia Márcia, nas perguntas sobre casa de repouso, no interesse pelos papéis da avó. 2 semanas depois, foi a vez de primo Ricardo aparecer. Ele, que raramente visitava a vovó Beatriz, chegou numa quinta-feira de manhã com uma pasta de documentos e um discurso preparado sobre planejamento patrimonial. Vovó, é importante que a senhora organize essas questões enquanto está lúcida, disse ele, espalhando papéis sobre a mesa da sala. Questões sucessórias,
Testamento, procurações. É tudo muito técnico, mas necessário. A vovó Beatriz o escutou pacientemente, mas notei que ela não assinou nenhum documento naquele dia. Vou pensar sobre isso, meu neto, foi tudo o que disse. Quando Ricardo saiu, vovó Beatriz me chamou para conversar. Você já parou para pensar, disse a avó. Por que todo mundo ficou tão interessado no meu bem-estar ultimamente? Não soube o que responder. Estava começando a perceber um padrão nas visitas, mas não queria parecer desconfiada ou paranoica. As semanas seguintes trouxeram uma sucessão de coincidências. Prima Fernanda começou a aparecer aos sábados, sempre com alguma desculpa. Trazer um bolo, mostrar fotos da viagem, buscar uma receita antiga. Tio Henrique ligava com mais frequência perguntando sobre detalhes práticos do cuidado com vovó Beatriz. E comecei a me sentir como uma intrusa na própria rotina que havia construído com tanto carinho. A Paola está fazendo um trabalho maravilhoso, dizia tia Clara para quem quisesse ouvir. Mas convenhamos, ela deve estar exausta. Pobre menina, sacrificando tanto. A palavra sacrifício aparecia com frequência nas conversas familiares. Como se cuidar de vovó Beatriz fosse uma penitência que eu estava cumprindo em nome de todos. Vocês acham que eu deveria ajudar mais? Perguntou prima Luciana durante um almoço de domingo, com um tom que deixava claro que a resposta deveria ser não. Imagina, respondeu tio Henrique prontamente. A Paola tem jeito para essas coisas. Nós só atrapalharíamos. Estava na cozinha preparando o café quando escutei essa conversa. Fiquei parada, segurando a bandeja, sentindo uma mistura de raiva e resignação. Jeito para essas coisas. Como se amor fosse uma habilidade técnica que algumas pessoas nasciam sabendo e outras não. Mas foi numa tarde de abril que realmente entendi o que estava acontecendo. Cheguei à casa da avó mais cedo que o habitual e encontrei tia Márcia e prima Fernanda na sala, conversando em voz baixa. Elas não me viram entrar. Tem que ser feito com cuidado, estava dizendo Márcia. Se forçarmos muito, ela pode ficar teimosa e complicar tudo. Mas ela já está com 82 anos, respondeu Fernanda. Quanto tempo mais vai viver? E com os gastos médicos que tem tido? Exato, os gastos, concordou Márcia. A Paola está torrando o dinheiro da vovó com esses tratamentos caríssimos, fisioterapia particular, remédios importados, como se fosse obrigação nossa bancar isso. E aquela história da casa de repouso? Foi só uma sugestão para ver a reação dela, mas óbvio que ela vai ser contra. Ela não quer perder a mamata de ser a netinha preferida. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Fiquei parada atrás da porta, incapaz de me mover. O problema, continuou Fernanda, é que a Paola tem muito acesso à vovó. Pode influenciar decisões importantes. Por isso que o Ricardo está tentando convencer a vovó a fazer logo o testamento, enquanto ainda dá tempo de garantir que as coisas fiquem organizadas. Da forma certa. Fechei os olhos, tentando absorver o que estava ouvindo. Elas achavam que eu estava me aproveitando da situação, que os cuidados médicos eram desperdício de dinheiro, que eu tinha interesse financeiro em ser próxima da avó. Vocês acham que ela suspeita de alguma coisa? Perguntou Fernanda. A Paola? Imagina, ela é muito ingênua. Acha que todo mundo é bonzinho como ela, riu Márcia. É até fofo, de um jeito patético. Respirei fundo e entrei na sala, fingindo que acabara de chegar. Oi, pessoal! Como está todo mundo? As duas se viraram com sorrisos forçados, como se nada tivesse acontecido. Oi, querida! Disse Márcia, levantando-se rapidamente. Estávamos aqui conversando sobre a vovó. Que bom que você chegou. Ela está bem hoje, informou Fernanda, também se levantando. Nós já vamos indo. Quando elas saíram, fiquei sozinha na sala, processando o que havia escutado. As palavras ecoavam em minha mente. Mamata, ingênua, patético. Vovó Beatriz apareceu na porta do quarto, apoiada na bengala. Elas foram embora? Perguntou. Foram, sim. A avó me observou por alguns segundos. Você está bem? Parece meio abatida. Forcei um sorriso. Estou ótima.
Vamos ver como estão seus remédios. Mas naquela noite, em casa, não consegui dormir. Bruno percebeu que algo estava errado. Aconteceu alguma coisa hoje? Perguntou ele, deitado ao meu lado na cama. Hesitei. Como explicar que descobrira que a família me via como uma aproveitadora? Como contar que achavam que eu estava torrando o dinheiro da avó? Às vezes eu me pergunto, disse devagar, se estou fazendo a coisa certa. Como assim? Cuidando da vovó. Gastando tanto dinheiro com os tratamentos. Talvez eles tenham razão. Talvez uma casa de repouso fosse melhor. Bruno se virou para me olhar. Paola, você ama sua avó? Claro que amo. E ela é feliz quando está com você? Acho que sim. Então você está fazendo a coisa certa, disse ele, beijando minha testa. Não importa o que os outros pensam. Mas importava. E eu sabia disso. Nos dias seguintes, comecei a prestar mais atenção nas entrelinhas das conversas familiares. Nas pausas calculadas, nos olhares trocados, nas sugestões aparentemente inocentes. Você não acha que está exagerando um pouco nesses gastos médicos? Perguntou o tio Henrique durante uma visita. Fisioterapia 3 vezes por semana? Isso é para atleta. É o que o médico recomendou, respondi. Médico sempre vai recomendar o mais caro, retrucou ele. Você precisa usar o bom senso também. Percebi que nunca ninguém questionava os gastos quando se tratava dos carros importados de primo Ricardo, ou das bolsas de grife de prima Fernanda, ou das viagens internacionais de tia Márcia. Mas quando se tratava da saúde de vovó Beatriz, de repente todo mundo tinha opinião sobre economia doméstica. A vovó está gastando muito dinheiro, comentou prima Luciana numa conversa telefônica que ouvi por acaso. Alguém precisa ter pulso firme com essas coisas. Pulso firme. Como se cuidar de uma idosa doente fosse questão de disciplina financeira, não de amor. E foi assim que comecei a entender que minha posição na família era ainda mais frágil do que imaginava. Eu não era apenas a ovelha negra. Eu era vista como uma ameaça ao patrimônio familiar. Uma ameaça que precisava ser controlada. A pressão aumentou gradualmente, como água subindo durante uma enchente. No início, tentei ignorar os comentários, as sugestões veladas, os olhares de desaprovação. Mas depois de algumas semanas, ficou impossível fingir que não percebia o que estava acontecendo. A primeira confrontação direta veio de prima Fernanda, numa tarde de maio. Eu estava na cozinha da avó preparando um chá quando Fernanda chegou, mais séria que o habitual. Preciso conversar com você, disse ela sem rodeios. Claro. O que foi? Fernanda se sentou à mesa da cozinha e cruzou os braços. É sobre os gastos da vovó. Está ficando insustentável. Parei de mexer o chá. Como assim insustentável? Os remédios, a fisioterapia, os médicos particulares. Você está gastando uma fortuna. E para quê? A vovó tem 82 anos, Paola. Não vai melhorar. As palavras saíram frias, calculadas. Como se vovó Beatriz fosse um investimento que não estava dando retorno. Ela está melhor com o tratamento, defendi. Sente menos dor, consegue se mover melhor. Consegue se mover melhor para quê? Interrompeu Fernanda. Para viver mais alguns meses? Você está só prolongando o sofrimento dela. Senti a raiva subir pela garganta. O sofrimento dela? Ou o de vocês por terem que gastar dinheiro? Fernanda se levantou bruscamente. Olha aqui, Paola. Não vou aceitar esse tom. Você esqueceu qual é o seu lugar nesta família? Meu lugar? Você não passa de uma enfermeira que se casou com um mecânico. Não tem nem dinheiro para bancar os próprios gastos, quanto mais os da vovó. Quem está pagando tudo isso é a família. Eu também sou família, disse, tentando manter a voz firme. Você é família por sobrenome. Mas na hora das decisões importantes, quem decide somos nós, os que realmente importam. O silêncio que se seguiu foi tenso. Olhei para a prima Fernanda e vi ali o reflexo de toda a arrogância que sempre senti, mas que nunca havia sido exposta de forma tão crua. E se eu discordar? Perguntei. Então você vai descobrir quão pouco poder tem nesta família, respondeu Fernanda pegando a bolsa. Conversa com seu marido.
Tenho certeza que ele vai entender a realidade da situação melhor que você. Quando Fernanda saiu, fiquei tremendo na cozinha. Não de medo, mas de indignação. Como se atreviam a questionar meu amor pela avó? Como ousavam reduzir tudo a uma questão financeira? Vovó Beatriz apareceu na porta da cozinha, apoiada na bengala. Eu ouvi a conversa, disse ela devagar. Vovó? Não precisa me proteger, minha filha. Eu sei exatamente o que está acontecendo, disse a avó, se sentando numa cadeira. Eles acham que estou gastando dinheiro demais. Me sentei ao lado dela. A senhora não está gastando nada demais. Está cuidando da sua saúde. E você está cuidando de mim, completou vovó Beatriz, pegando minha mão. Mas talvez seja a hora de parar de fingir que não vemos o que está na frente do nosso nariz. O que a senhora quer dizer? Vovó Beatriz suspirou. Eles querem que eu morra logo e gastando pouco, e acham que você está atrapalhando os dois objetivos. A crueldade das palavras ecoou pela cozinha. Quis protestar, dizer que a avó estava exagerando, mas no fundo, sabia que ela estava certa. 2 semanas depois, a situação explodiu de vez. Tio Henrique convocou uma reunião familiar para discutir os cuidados com vovó Beatriz. A reunião aconteceria na casa dele, numa quinta-feira à noite. Cheguei nervosa, sabendo que seria uma emboscada. A sala estava cheia. Todos os filhos de vovó Beatriz, todos os netos adultos, até algumas noras tinham comparecido. Obrigado por virem, começou tio Henrique, como se fosse uma reunião corporativa. O assunto é delicado, mas precisamos tomar decisões práticas sobre o cuidado da nossa mãe. Ele falou sobre custos crescentes, sobre a necessidade de racionalizar os gastos médicos, sobre alternativas mais econômicas de tratamento. Com todo respeito, disse tia Márcia, nossa mãe está sendo mal orientada sobre essas questões financeiras. Alguém está convencendo ela de que precisa de todos esses luxos médicos. Os olhares se voltaram para mim. Eu só sigo as orientações médicas, me defendi. Orientações médicas que você procura nos médicos mais caros da cidade, retrucou o primo Ricardo. Será que não é coincidência você sempre escolher os tratamentos mais caros? A acusação foi direta e dolorosa. Eles estavam insinuando que eu estava me beneficiando financeiramente dos cuidados com a avó. Eu não ganho nada com isso, disse, sentindo as lágrimas subindo. Pelo contrário, estou gastando minhas próprias economias. Suas economias? Riu tia Márcia. Paola, querida, você ganha R$ 2.000 por mês. De onde vêm essas economias? A pergunta veio carregada de desconfiança. Como se fosse impossível uma enfermeira ter dinheiro guardado honestamente. Bruno e eu economizamos durante anos, expliquei com a voz trêmula. Guardávamos para comprar uma casa. Mas quando a vovó ficou doente... Ah, então vocês gastaram o dinheiro da casa de vocês nos remédios da vovó? Perguntou prima Luciana, fingindo compaixão. Que sacrifício! O tom sarcástico deixou claro que ninguém ali acreditava em sacrifício. Acreditavam em cálculo, em interesse, em oportunismo. Talvez, sugeriu tio Henrique, seja melhor centralizar as decisões sobre o tratamento da mamãe numa só pessoa. Alguém com mais experiência em gestão financeira. Estão me tirando dos cuidados com a vovó? Perguntei, incrédula. Não tirando, corrigiu o primo Ricardo. Organizando melhor. Você continuaria visitando, claro, mas as decisões médicas e financeiras passariam por mim. Sou advogado, entendo de contratos médicos, planos de saúde, e eu sou enfermeira. Entendo de cuidados médicos. Mas não entende de dinheiro, rebateu tia Márcia. E francamente, Paola, você está muito envolvida emocionalmente. Não consegue tomar decisões racionais. Racionalidade, gestão, centralização. Todas as palavras que usavam para disfarçar o que realmente queriam. Controle total sobre vovó Beatriz. A vovó concorda com isso? Perguntei. Nossa mãe está doente, disse tio Henrique. Não pode tomar decisões complexas sozinha. Ela não está senil. Tem a mente perfeita. Para conversar, sim,
concordou tia Clara. Mas para entender investimentos, planejamento de saúde, essas coisas técnicas, é muita responsabilidade para uma pessoa da idade dela. Olhei ao redor da sala e vi que a decisão já estava tomada. A reunião não era para discutir, era para comunicar. Eles haviam planejado tudo antes mesmo de eu chegar. E se eu não concordar? Perguntei. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Prima Fernanda foi a primeira a quebrar a tensão. Paola, você precisa entender que esta família tem recursos, conexões, influência. Se você insistir em criar problemas, pode acabar perdendo até o pouco acesso que tem a vovó. A ameaça estava clara. Eles tinham poder, eu não. Eles podiam tornar difícil até mesmo as visitas que fazia à avó. Vocês não podem me impedir de visitar minha avó, disse, tentando soar mais confiante do que me sentia. Claro que não, concordou o tio Henrique, com um meio sorriso. Mas podemos mudar algumas coisas. Uma casa de repouso, por exemplo, tem horários de visita mais restritos. E se a situação de saúde da mamãe exigir internação? Eles tinham pensado em tudo. Cada movimento, cada contra-argumento, cada forma de resistência que eu pudesse oferecer. Saí daquela reunião me sentindo menor do que nunca. Dirigi até em casa em silêncio, tentando processar o que havia acontecido. Quando cheguei, Bruno estava na garagem mexendo num motor. Como foi a reunião? Perguntou ele, limpando as mãos num pano. Não consegui responder. Desabei a chorar ali mesmo, na garagem cheirando a óleo e graxa, nos braços do homem que a família considerava inferior. Eles querem me afastar da vovó. Consegui dizer entre os soluços. Bruno me abraçou forte. Conta tudo pra mim. E contei. Sobre as acusações, sobre as ameaças veladas, sobre o plano de transferir todas as decisões para primo Ricardo. Bruno escutou em silêncio, com aquela paciência que eu tanto admirava nele. E agora? Perguntei quando terminei de contar. Agora você vai continuar cuidando da sua avó, disse ele como se fosse óbvio. Porque é isso que você faz. Cuida de quem ama. Mas e se eles cumprirem as ameaças? Então vamos lidar com isso quando acontecer, respondeu Bruno. Sua avó precisa de você, e você precisa dela. O resto é só barulho. Na manhã seguinte, fui visitar vovó Beatriz como sempre fazia. Encontrei a casa estranhamente movimentada. Primo Ricardo estava na sala com uma pasta de documentos, conversando com uma mulher de terno que eu não conhecia. Paola! Cumprimentou Ricardo com um sorriso forçado. Que bom que veio! Esta é a doutora Sandra, geriatra. Estávamos discutindo algumas mudanças no tratamento da vovó. A médica me cumprimentou educadamente, mas ficou claro que ela já havia sido brifada sobre a situação familiar. Suas perguntas eram direcionadas a Ricardo, como se ele fosse o responsável principal pelos cuidados. Onde está a vovó? Perguntei. No quarto, descansando. Nós já conversamos com ela sobre as mudanças, respondeu Ricardo. Fui até o quarto e encontrei vovó Beatriz sentada na poltrona, olhando pela janela. Havia algo diferente em sua expressão. Uma tristeza que ela não costumava demonstrar. Como foi a conversa com a médica? Perguntei. Ela é competente, respondeu a avó, sem olhar para mim. E muito mais barata que os médicos que você escolhia. O tom era seco, resignado, como se algo tivesse se quebrado nela. Vovó? Não precisa dizer nada, minha filha, interrompeu Beatriz. Eu entendi a mensagem. Sou um peso para a família. E você está gastando dinheiro demais comigo. A senhora não é peso para ninguém. E não existe dinheiro demais quando se trata da sua saúde. Vovó Beatriz finalmente me olhou. Seus olhos estavam marejados. Você sabia, disse ela devagar, que eles me perguntaram se eu realmente precisava de toda essa fisioterapia? Como se eu estivesse inventando dor para gastar dinheiro. Senti o coração apertar. O que a senhora respondeu? Que talvez eles tivessem razão. Que talvez eu estivesse sendo exagerada mesmo. Vovó, a senhora não está sendo exagerada. A senhora está tentando viver com dignidade.
Dignidade custa caro, minha filha. E aparentemente, eu não valho tanto assim. Naquela tarde, quando saí da casa da avó, sabia que algo havia mudado para sempre. Não era apenas sobre dinheiro ou controle. Era sobre humanidade. Era sobre o valor que uma família atribuía à vida de quem mais deveria proteger. E pela primeira vez, desde que tudo começou, me perguntei se vovó Beatriz não seria mais feliz longe daquelas pessoas que compartilhavam seu sangue, mas não seu coração. Mas eu não sabia que vovó Beatriz, na solidão do seu quarto, estava pensando exatamente a mesma coisa. E tomando decisões que ninguém na família jamais imaginaria. Decisões que mudariam tudo. O mês de junho trouxe uma rotina estranha e dolorosa. Continuei visitando vovó Beatriz todos os dias, mas agora sempre havia alguém da família por perto. Ricardo aparecia 3 vezes por semana para supervisionar o tratamento. Tia Márcia fazia questão de estar presente durante as consultas médicas. Prima Fernanda assumiu o controle dos remédios, organizando-os numa caixinha com divisórias que parecia mais uma prisão farmacêutica. Vovó Beatriz estava visivelmente mais triste. Respondia quando perguntavam algo, sorria quando necessário, mas havia perdido aquela luz nos olhos que sempre a caracterizou. Era como se estivesse cumprindo um protocolo de comportamento para uma audiência que não a amava realmente. Ela está mais quieta ultimamente, comentou tia Clara durante um almoço de domingo. É normal, respondeu primo Ricardo com ar profissional. Idosos passam por fases. A doutora Sandra disse que pode ser um pouco de depressão sazonal. Depressão sazonal. Como se a tristeza de vovó Beatriz fosse causada pelo clima, não pela forma como estava sendo tratada. Engoli a raiva e continuei cortando a carne no prato. Havia aprendido que confrontar só piorava as coisas. Agora eles me vigiavam ainda mais de perto, procurando qualquer sinal de comportamento inadequado, que justificasse restringir ainda mais minhas visitas. Foi numa terça-feira, 22 de junho, que tudo mudou. Cheguei à casa da avó no horário habitual, 3 horas da tarde, e encontrei a porta da frente entreaberta. Estranhei, porque vovó Beatriz sempre mantinha a casa trancada. Vovó? Chamei entrando devagar. Não houve resposta. O silêncio da casa era diferente do habitual. Não era o silêncio de alguém descansando, mas o silêncio de algo errado. Fui direto para o quarto e encontrei vovó Beatriz caída no chão ao lado da cama, consciente, mas claramente confusa. Vovó, o que aconteceu? Eu caí, murmurou Beatriz, tentando se sentar. Estava tentando pegar uma coisa e perdi o equilíbrio. A ajudei a se levantar e a sentei na cama, examinando-a rapidamente. Não parecia haver fraturas, mas vovó Beatriz estava pálida e trêmula. Faz quanto tempo que está no chão? Não sei, 1 hora, talvez 2, respondeu a avó confusa. Eu tentei gritar, mas senti um aperto no peito. Vovó Beatriz havia ficado 2 horas caída no chão, sozinha, esperando que alguém aparecesse. E ninguém da família supervisora estava por perto. Vou ligar para o médico, disse pegando o telefone. Não! A voz de vovó Beatriz saiu mais alta que o esperado. Por favor, não ligue! Mas vovó, a senhora pode ter se machucado. Eu não me machuquei. E se você ligar para médico, eles vão querer me internar. Vão dizer que não posso mais ficar sozinha em casa. Compreendi. Vovó Beatriz tinha medo de que a queda fosse usada como justificativa para mandá-la para uma casa de repouso. Então vamos apenas para o pronto-socorro fazer uns exames básicos, só para ter certeza de que está tudo bem. Vovó Beatriz concordou relutantemente. No caminho para o hospital, ela ficou quieta, olhando pela janela do carro como se estivesse vendo a cidade pela última vez. Paola, disse ela de repente, você pode me prometer uma coisa? Claro, vovó. Se algum dia eu não conseguir mais falar por mim mesma, você promete que vai lembrar quem eu realmente sou? Não a velhinha doente que eles querem que eu seja, mas quem eu sempre fui. A pergunta veio carregada de uma urgência que não conseguia entender completamente naquele momento. A senhora vai poder falar por si mesma por muito tempo ainda, respondi. Promete?
insistiu vovó Beatriz. Prometo. Os exames no hospital mostraram que, felizmente, não havia nada sério. Algumas contusões leves, nada que um pouco de repouso não resolvesse. Mas quando voltamos para casa, encontrei primo Ricardo esperando na sala. Onde vocês estavam? Perguntou ele, claramente irritado. Vim fazer a visita de supervisão e não tinha ninguém. A vovó teve uma pequena queda. Levei ela para fazer uns exames, expliquei. Ricardo franziu a testa. Uma queda? Que tipo de queda? Nada sério. Ela estava tentando pegar algo e perdeu o equilíbrio. E você achou que podia tomar essa decisão sozinha? Levar minha avó para o hospital sem comunicar à família? A palavra minha soou possessiva, exclusiva, como se vovó Beatriz fosse propriedade privada de Ricardo. Era uma emergência, me defendi. Emergência que resultou numa conta de hospital desnecessária, retrucou Ricardo. Você não para de gastar dinheiro, Paola. É impressionante. Vovó Beatriz, que havia ficado quieta durante a discussão, finalmente falou. Ricardo, meu neto, posso conversar com você em particular? Ricardo pareceu surpreso, mas concordou. Eles foram para o quarto, fechando a porta. Fiquei na sala, tentando não escutar a conversa, mas era impossível não ouvir algumas frases soltas. Não é sobre dinheiro. Vinha a voz da avó. Precisa entender a realidade, respondia Ricardo. Minha vida, minhas decisões, responsabilidade da família. A conversa durou quase 20 minutos. Quando Ricardo saiu do quarto, sua expressão estava diferente, mais séria, quase preocupada. Vou embora agora, disse ele para mim. Mas preciso conversar com o resto da família sobre algumas coisas. Depois que Ricardo saiu, fui até o quarto ver como vovó Beatriz estava. O que vocês conversaram? Perguntei. Coisas de adulto, respondeu a avó com um meio sorriso. Mas acho que consegui fazer ele entender algumas coisas. Naquela noite, recebi uma ligação de tia Márcia. Paola, preciso falar com você. É urgente. O que aconteceu? O Ricardo conversou conosco sobre a situação da vovó. Aparentemente, ela está mais determinada do que pensávamos sobre certas questões. Que questões? Venha aqui em casa amanhã de manhã. Temos que resolver isso de uma vez por todas. A ligação foi encerrada abruptamente, me deixando com um pressentimento ruim. Havia algo na voz de tia Márcia que não consegui identificar. Nervosismo? Preocupação? Ou talvez raiva contida. Na manhã seguinte, cheguei à casa de tia Márcia e encontrei toda a família reunida novamente. Mas desta vez, o clima era diferente. Menos hostil, mais estratégico. Senta aí, Paola, disse tio Henrique, apontando para uma cadeira que parecia ter sido posicionada propositalmente no centro da sala. Todos me observavam com uma atenção incômoda. Conversamos muito ontem à noite, começou tia Márcia, sobre a situação da mamãe. E chegamos à conclusão de que talvez tenhamos sido um pouco precipitados em nossas preocupações. Franzi a testa. Como assim? Bem, continuou o primo Ricardo. Parece que nossa avó tem opiniões muito fortes sobre quem deve cuidar dela. E aparentemente ela não concorda com nossas sugestões de mudanças. O que ela disse para vocês? Tia Clara tossiu desconfortavelmente. Ela deixou claro que, se continuarmos interferindo na forma como você cuida dela, ela vai tomar certas medidas. Que medidas? Ela ameaçou mudar o testamento, disse prima Fernanda, com uma voz fina e controlada. O silêncio que se seguiu foi pesado. Finalmente compreendi o que estava acontecendo. A família não havia mudado de opinião sobre mim por bondade ou arrependimento. Eles tinham medo de perder a herança. E o que vocês querem de mim? Perguntei. Queremos que você continue cuidando da vovó, disse tio Henrique, como se estivesse fazendo um favor imenso. Mas queremos que entenda que certas economias ainda são necessárias. E queremos que você nos mantenha informados sobre o estado de espírito dela, acrescentou tia Márcia. Especialmente se ela começar a falar sobre mudanças em documentos importantes. Eles queriam que eu fosse uma espiã, que cuidasse da avó,
mas reportasse qualquer sinal de que vovó Beatriz estava pensando em alterar o testamento. E se eu não quiser fazer isso? Perguntei. Então você vai descobrir que ainda temos muitas formas de tornar a vida difícil para você e sua avó, respondeu prima Fernanda com um sorriso gelado. Saí daquela casa sabendo que havia descoberto algo muito importante. Vovó Beatriz tinha mais poder do que qualquer um na família imaginava. E ela estava disposta a usá-lo. A pergunta era: o que mais minha avó havia escondido de todos eles? E por que, de repente, eu sentia que estava no centro de um jogo muito maior do que havia percebido? Os dias seguintes foram carregados de uma tensão estranha. A família voltou a me tratar com uma educação forçada, mas percebia os olhares vigilantes, as perguntas aparentemente casuais sobre o humor de vovó Beatriz, os comentários sutis sobre estabilidade emocional em idosos. Vovó Beatriz, por sua vez, parecia ter recuperado um pouco da antiga vivacidade. Não falava muito sobre a conversa que havia tido com Ricardo, mas havia uma determinação nova em seus gestos, uma postura mais ereta quando os outros membros da família estavam por perto. Você está diferente, vovó, comentei numa tarde, enquanto ajudava a avó com os exercícios de fisioterapia. Diferente como? Mais forte, como se tivesse tomado uma decisão importante. Vovó Beatriz parou de mexer o braço e olhou diretamente para mim. Sabe o que aprendi aos 82 anos, minha filha? Que às vezes a única forma de as pessoas te respeitarem é lembrando elas do que podem perder. O que a senhora quer dizer com isso? Que sua família passou a vida inteira me vendo como uma velhinha inofensiva que ia deixar tudo certinho para eles quando morresse. Nunca imaginaram que eu pudesse ter opiniões próprias sobre quem merece o quê. Senti um frio na barriga. Vovó, a senhora está pensando em mudar o testamento? Estou pensando em muitas coisas, respondeu Beatriz voltando aos exercícios. Mas principalmente estou pensando em justiça. Era uma quarta-feira, 2 de julho, quando tudo explodiu de vez. Cheguei à casa da avó e encontrei tia Márcia, primo Ricardo e prima Fernanda na sala, todos com expressões tensas. Ah, que bom que chegou, disse Márcia, com um tom que não soava nada bom. Estávamos aqui conversando sobre uma situação muito delicada. Que situação? Ricardo se levantou, assumindo sua postura de advogado. Soubemos que nossa avó fez uma visita ao cartório ontem, sozinha. Olhei para a vovó Beatriz, que estava sentada na poltrona com um sorriso sereno. E qual o problema? Perguntei. O problema, disse prima Fernanda, é que uma pessoa de 82 anos não deveria estar tomando decisões legais importantes sem orientação da família. Principalmente decisões que podem prejudicar pessoas inocentes, acrescentou tia Márcia. Vovó Beatriz riu baixinho. Inocentes, que palavra interessante. Mamãe, disse Márcia tentando soar carinhosa, nós sabemos que a senhora está chateada com algumas coisas que aconteceram, mas não precisa tomar decisões drásticas. Podemos conversar, resolver tudo em família. Em família? Repetiu vovó Beatriz, levantando uma sobrancelha. Como quando vocês decidiram, sem me consultar, quem ia controlar meu tratamento médico? Ou quando decidiram que eu estava gastando dinheiro demais para me manter viva? O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Vovó, disse Ricardo, tentando uma abordagem mais técnica, a senhora pode ter sido mal orientada sobre certas questões patrimoniais. Mudanças precipitadas em testamento podem ter consequências legais complexas. Consequências para quem? Perguntou vovó Beatriz, se levantando devagar. Para vocês que já contavam com uma herança que nunca foi prometida? Ou para mim, que finalmente estou decidindo o que fazer com aquilo que construí durante uma vida inteira? Prima Fernanda não conseguiu se conter mais. Vovó, com todo respeito, a família toda sabe que a senhora está sendo influenciada. Alguém está enchendo sua cabeça com ideias sobre mudar tudo. Os olhares se voltaram para mim, que senti o peso da acusação. Eu nunca falei sobre testamento com a vovó. Me defendi.
Não precisava falar, retrucou Fernanda. Basta ficar aí, se fazendo de vítima, chorando sobre como ninguém reconhece seus sacrifícios. Fernanda! A voz de vovó Beatriz cortou o ar como uma lâmina. Chega! A autoridade na voz da avó fez todos se calarem. Vocês querem saber o que eu fiz no cartório? Perguntou ela, caminhando devagar até a escrivaninha. Vou mostrar para vocês. Ela abriu uma gaveta e tirou alguns papéis. Fiz um novo testamento. E antes que comecem a gritar, vou explicar por quê. Tia Márcia estava pálida. Mamãe, por favor, pense bem no que está fazendo. Pensei durante 82 anos, respondeu vovó Beatriz. E percebi que vocês nunca entenderam uma coisa muito simples. Amor não se herda, se conquista. Ela se virou para olhar cada um dos presentes. Henrique, meu filho, quando foi a última vez que você veio aqui sem ser para falar sobre dinheiro ou organizar minha vida? Márcia, quando foi a última vez que você me perguntou como eu estava me sentindo? Não como estava minha saúde física? Ricardo, Fernanda, vocês sabem qual é a minha cor favorita? Sabem qual música eu gosto de ouvir? Sabem com o que eu sonho quando acordo de madrugada com dor? Ninguém respondeu. Mas a Paola sabe, continuou vovó Beatriz. Ela sabe que eu gosto de chá de camomila quando está frio, que eu tenho medo de morrer sozinha, que eu ainda sinto saudade do meu marido depois de 15 anos. Ela sabe porque esteve aqui. Não porque tinha que estar, mas porque quis estar. Mas vovó, tentou argumentar Ricardo, isso não significa que... Não significa o quê? Que amor vale mais que diploma universitário? Que dedicação vale mais que conta bancária? Que companhia vale mais que sobrenome? Vovó Beatriz voltou para a poltrona, guardando os papéis. Eu não mudei o testamento por raiva, disse ela calmamente. Mudei por amor. Porque finalmente entendi que, se eu quero que meu dinheiro faça alguma diferença no mundo, preciso deixá-lo para alguém que sabe o que é amor verdadeiro. E quanto a nós? Perguntou tia Márcia com lágrimas nos olhos. Somos seus filhos. São meus filhos no sangue, concordou vovó Beatriz. Mas a Paola é minha filha no coração, e é para ela que estou deixando tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti como se o mundo tivesse parado de girar. Tudo? Perguntou prima Fernanda, com a voz estrangulada. A casa, o apartamento em Campos do Jordão, as ações, o dinheiro na conta, tudo, confirmou vovó Beatriz. Com uma única condição, que ela continue sendo exatamente quem é, generosa, carinhosa, humilde. O dia que ela se transformar em algum de vocês, perde tudo automaticamente. Ricardo se levantou bruscamente. Isso é inadmissível. Vamos contestar. Podem tentar, disse vovó Beatriz tranquilamente. Mas o testamento foi feito com 3 testemunhas, foi filmado, e eu passei por avaliação psicológica. Estou em perfeita sanidade mental, infelizmente para vocês. Tia Márcia começou a chorar. Como pode fazer isso conosco? Nós somos sua família. Vocês são meu passado, respondeu vovó Beatriz. A Paola é meu futuro. É através dela que minhas escolhas vão continuar fazendo diferença no mundo. Prima Fernanda se voltou para mim com ódio nos olhos. Você sabia disso, não sabia? Toda essa encenação de menina boazinha? Eu não sabia de nada, respondi, ainda em choque. Mentirosa! Ninguém é tão ingênua assim. Fernanda, disse vovó Beatriz, levantando-se novamente. A Paola é exatamente tão boa quanto parece. E essa é exatamente a razão pela qual ela merece tudo que vocês nunca mereceram. A família saiu daquela casa como se estivesse saindo de um funeral. De certa forma, era mesmo. O funeral da ideia de que amor familiar é automático, de que herança é direito adquirido, de que bondade não tem valor prático. Quando ficamos sozinhas, finalmente consegui falar. Vovó, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque é dinheiro demais. Porque eles são sua família de sangue. Porque eu não fiz nada para merecer. Vovó Beatriz me interrompeu com um gesto. Minha filha, você passou 2 anos da sua vida cuidando de mim.
Gastou suas economias nos meus remédios, abriu mão dos seus sonhos para cuidar dos meus pesadelos. Segurou minha mão quando eu tinha medo, enxugou minhas lágrimas quando eu sentia dor, fez eu me sentir amada quando o mundo todo me fazia sentir um estorvo. Ela segurou minhas mãos. Se isso não é merecimento, então eu não sei o que é. Naquela noite, cheguei em casa e contei tudo para Bruno. Ele escutou em silêncio, com aquele jeito calmo que eu tanto amava. E agora? Perguntou ele quando terminei. Agora eu cuido dela até o último dia, respondi. E depois... Depois vou tentar ser digna do que ela acreditou que eu sou. Bruno me abraçou forte. Você já é digna. Sempre foi. Os dias que se seguiram foram estranhos. A família não desapareceu completamente, mas as visitas ficaram raras e tensas. Quando apareciam, me tratavam com uma mistura de ressentimento e cautela, como se eu fosse uma estranha perigosa que havia se infiltrado na família. Tia Márcia tentou uma última cartada numa tarde de quinta-feira. Chegou à casa da avó com um buquê de flores caras e um discurso preparado sobre mal-entendidos familiares. Mamãe, eu sei que ficou chateada conosco, disse ela com uma voz melosa. Mas não pode punir a família toda por alguns equívocos de comunicação. Vovó Beatriz recebeu as flores educadamente, mas sua resposta foi firme. Márcia, querida, não é punição, é justiça. E às vezes, as duas coisas são indistinguíveis para quem sempre se acostumou a receber mais do que merecia. Primo Ricardo tentou a abordagem legal, chegando com documentos e argumentos sobre capacidade testamentária reduzida. Vovó Beatriz o escutou pacientemente e depois perguntou: Ricardo, você se lembra da última vez que me deu um abraço sem estar pedindo alguma coisa? Ele não soube responder. Prima Fernanda foi a mais direta. Numa tarde em que não estava presente, ela confrontou a avó. Vovó, a senhora realmente acha que a Paola não sabia de nada? Que ela não planejou isso tudo? Fernanda, respondeu vovó Beatriz. A diferença entre você e a Paola é simples. Você planeja para conseguir o que quer. Ela simplesmente ama e recebe amor de volta. É uma dinâmica que você nunca vai entender. Mas foi tio Henrique quem fez a tentativa mais dolorosa. Apareceu numa manhã de domingo com todos os netos pequenos, filhos de outros primos, e encenou uma cena tocante de reunião familiar. Olha só, mamãe, disse ele, enquanto as crianças corriam pela sala. A família toda reunida. Não é isso que a senhora sempre quis? Vovó Beatriz brincou com as crianças, distribuiu doces, sorriu para as fotos, mas quando ficou sozinha com o Henrique, foi clara. Meu filho, essas crianças são preciosas. Mas usar elas para me chantagear emocionalmente só prova que você ainda não entendeu por que tomei a decisão que tomei. Conforme as semanas passaram, percebi que vovó Beatriz estava mais serena, mais em paz consigo mesma. Era como se tomar aquela decisão tivesse removido um peso que ela carregava há anos. Você se arrepende? Perguntei numa tarde, enquanto assistíamos televisão juntas. De quê? De ter mudado o testamento. De ter criado toda essa confusão na família. Vovó Beatriz desligou a televisão e se virou para me olhar. Paola, você se arrepende de ter cuidado de mim? Claro que não. Mesmo sabendo que isso custou suas economias, seu tempo, seus sonhos? Vovó, cuidar da senhora nunca foi sacrifício. Foi privilégio. Então você entende por que eu não me arrependo, disse a avó sorrindo. Deixar meus bens para você não é sacrifício. É privilégio. O privilégio de saber que vou deixar o mundo um pouco melhor do que encontrei. Em agosto, vovó Beatriz teve uma pneumonia leve que a deixou internada por uma semana. Foi durante essa internação que realmente compreendi o impacto da decisão da avó. A família apareceu no hospital, mas ficou evidente que estavam ali mais por protocolo social do que por amor genuíno. Faziam as visitas obrigatórias, traziam flores, perguntavam sobre o quadro médico. Mas quando vovó Beatriz tossia de madrugada, quem segurava sua mão era eu. Quando ela sentia medo, quem a tranquilizava era eu. Quando ela precisava de água, de um travesseiro mais alto,
de alguém para conversar sobre seus medos, era sempre eu. Vocês vêm? Sussurrou vovó Beatriz numa das madrugadas, quando estava só comigo no quarto do hospital. Eles aparecem quando é conveniente. Você aparece quando é necessário. Quando vovó Beatriz recebeu alta, a primeira coisa que fez foi chamar o advogado do testamento para uma reunião em casa. Queria ter certeza de que todos os documentos estavam em ordem, que não havia nenhuma brecha legal que a família pudesse explorar. Senhora Beatriz, disse o advogado, posso perguntar por que tem tanta certeza dessa decisão? Não é comum alguém deixar toda a herança para uma neta em detrimento dos filhos. Vovó Beatriz pensou por alguns segundos antes de responder. Doutor, o senhor tem filhos? Tenho, sim. E se um dia o senhor descobrisse que seus filhos só te visitam quando precisam de alguma coisa, só demonstram carinho quando querem algo em troca, só se preocupam com sua saúde porque estão preocupados com a herança, o senhor se sentiria amado ou usado? O advogado não respondeu. A Paola me ama pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, continuou vovó Beatriz. E quando alguém te ama assim, você quer retribuir. É simples. Naquela noite, quando estávamos sozinhas, vovó Beatriz fez um pedido inusitado para mim. Quero que você me prometa uma coisa. O que for, vovó? Quando eu morrer, e não me olhe assim, todos vamos morrer um dia. Quero que você não deixe eles transformarem meu funeral numa encenação. Nada de choro forçado, nada de discursos sobre saudade de quem mal me visitava. Quero simplicidade, quero verdade. Vovó, e quero que você use o dinheiro que vai herdar para ser feliz. Não para provar nada para ninguém, não para conquistar o respeito de quem nunca te respeitou. Apenas para ser feliz. Isso seria a maior homenagem que você poderia me fazer. Segurei a mão da avó, sentindo a fragilidade dos ossos sob a pele macia. Eu prometo, disse. Mas promete que ainda vamos ter muito tempo juntas. Vovó Beatriz sorriu. Vamos ter todo o tempo que Deus permitir, e Ele já foi muito generoso conosco. Era setembro quando vovó Beatriz começou a falar sobre colocar as coisas em ordem. Não estava doente, não havia sinais de que algo estava errado, mas havia uma urgência nova em seus gestos, como se soubesse que o tempo estava se esgotando. E eu, que havia aprendido a escutar o que o coração de minha avó dizia, soube que me preparasse para a despedida mais difícil de minha vida. Mas também para a lição mais importante que alguém jamais me havia ensinado. Que amor verdadeiro sempre encontra uma forma de durar para sempre. Vovó Beatriz morreu numa terça-feira ensolarada de outubro, aos 83 anos, segurando minha mão. Não foi dramático nem inesperado. Ela simplesmente fechou os olhos durante uma soneca da tarde e não acordou mais. Como se tivesse escolhido a hora de partir. Eu estava lendo um livro ao lado da cama quando percebi que a respiração havia parado. Por alguns minutos, fiquei ali segurando aquela mão que havia segurado a minha por tanto tempo, sentindo uma dor diferente de tudo que já havia experimentado. Não era apenas perda. Era gratidão misturada com saudade. Amor misturado com alívio de que vovó Beatriz havia partido em paz. O velório foi exatamente como vovó Beatriz havia pedido. Simples e verdadeiro. Escolhi o vestido azul que a avó mais gostava. Coloquei suas músicas favoritas tocando baixinho e enchi o salão com as flores que ela cultivava no quintal. A família toda compareceu, naturalmente. Tio Henrique chegou de terno preto e semblante solene, como convém a um filho enlutado. Tia Márcia usava um vestido caro e apropriado para a ocasião, chorando discretamente atrás de óculos escuros. Primo Ricardo e prima Fernanda representavam perfeitamente o papel de netos amorosos, recebendo os pêsames com dignidade ensaiada. Mas percebia a diferença entre dor verdadeira e representação. Vi como eles olhavam para mim com uma mistura de curiosidade e ressentimento, esperando algum sinal de como seria o desenrolar da herança. Vi como cumprimentavam os visitantes com frases prontas sobre a perda irreparável e a matriarca da família. Meus sentimentos, disse uma senhora idosa para tia Márcia. Deve ser muito difícil perder uma mãe. Muito.
concordou Márcia, enxugando uma lágrima. Ela era tudo para nós. Eu, que estava próxima, quase ri da ironia. Vovó Beatriz havia sido tudo para eles apenas enquanto representava segurança financeira. Agora que estava morta, seria elevada ao status de santa, para que a dor da perda parecesse mais legítima. Durante o velório, várias pessoas me procuraram para falar sobre vovó Beatriz. Eram vizinhos, ex-funcionários, pessoas que a conheciam do tempo em que ela ainda saía de casa. Dona Beatriz sempre falava da senhora, disse a antiga empregada, Dona Maria. Dizia que a senhora era o orgulho dela, que tinha uma neta que valia por 1000 filhos. Ela sempre comentava como a senhora cuidava bem dela, disse o porteiro do prédio onde vovó Beatriz fazia fisioterapia. Disse que tinha muita sorte de ter alguém como a senhora na família. Cada depoimento era uma confirmação de que vovó Beatriz havia falado sobre mim com carinho e orgulho. Percebia que, para a avó, eu não havia sido apenas a neta que cuidava dela. Havia sido motivo de alegria e esperança. O enterro foi no dia seguinte, uma quarta-feira nublada que ameaçava chuva. No cemitério, primo Ricardo fez um discurso bonito sobre a matriarca que deixou um legado de amor para toda a família. Tia Márcia falou sobre os ensinamentos preciosos que levaremos para sempre. Prima Fernanda leu um poema sobre saudade que havia encontrado na internet. Não discursei. Apenas fiquei ali, em silêncio, me despedindo da única pessoa que me havia amado incondicionalmente. Quando todos se foram, fiquei mais alguns minutos sozinha junto ao túmulo. Obrigada, vovó, sussurrei. Por tudo. Por me ensinar o que é amor verdadeiro. Por me mostrar que eu tenho valor. Por acreditar em mim quando nem eu mesma acreditava. A chuva começou a cair devagar, como se o céu também estivesse se despedindo. 3 dias depois, como vovó Beatriz havia previsto, a família se reuniu no escritório do advogado para a leitura oficial do testamento. Cheguei nervosa, acompanhada de Bruno. O resto da família já estava lá, sentado ao redor de uma mesa comprida, com expressões que variavam entre expectativa e ansiedade mal disfarçada. O advogado, Dr. Santos, ajustou os óculos e abriu o envelope lacrado. Eu, Beatriz Carvalho, começou ele a ler. Estando em pleno gozo de minhas faculdades mentais, deixo este testamento como expressão de minha livre e espontânea vontade. Tio Henrique se mexeu na cadeira. Tia Márcia entrelaçou os dedos. Primo Ricardo assumiu sua postura profissional, como se estivesse analisando um caso legal qualquer. Primeiro, deixo para meus filhos Henrique, Márcia e Clara, e para meus netos Ricardo, Fernanda e Luciana, a quantia de R$ 50.000 para cada um, como reconhecimento pelo laço familiar que nos une. Vi o alívio passar pelos rostos da família. R$ 50.000 não era pouco dinheiro. Segundo, continuou o advogado, deixo minhas joias e objetos pessoais para serem divididos entre minhas noras e netas, conforme suas preferências. Mais um suspiro coletivo de satisfação. Terceiro, e por fim, a voz do advogado ficou mais formal. Deixo todo o restante de meus bens, incluindo a casa da Rua Augusta, o apartamento em Campos do Jordão, as ações da empresa Carvalho em Filhos e o montante de R$ 3.400.000 em conta corrente, para minha neta Paola Carvalho Santos. O silêncio foi ensurdecedor. O advogado continuou lendo. Faço esta escolha não por capricho ou favoritismo, mas por reconhecimento. Paola foi a única pessoa nesta família que me amou pelo que eu era, não pelo que eu possuía. Durante os 2 últimos anos de minha vida, quando estava mais vulnerável e precisando de cuidados, ela esteve presente não por obrigação, mas por amor genuíno. Tia Márcia estava pálida. Primo Ricardo apertava os punhos. Prima Fernanda me olhava com ódio mal disfarçado. Continuo, disse o advogado, e prosseguiu com a voz da própria vovó Beatriz. Peço a Paola que use estes recursos não apenas para sua felicidade pessoal, mas para continuar fazendo a diferença na vida de outras pessoas, como fez na minha. Que ajude quem precisa, que cuide de quem está doente,
Que ame sem esperar retorno. O advogado fez uma pausa e depois continuou. E para minha família, deixo esta reflexão. Amor não se herda, se conquista. Espero que um dia vocês aprendam a diferença entre amar uma pessoa e amar o que ela possui. Quando o advogado terminou de ler, o silêncio continuou por longos segundos. Finalmente, tio Henrique se manifestou. Isso é um absurdo. Vamos contestar. Podem tentar, respondeu Dr. Santos calmamente. Mas devo informá-los que o testamento foi elaborado com todas as precauções legais. Dona Beatriz passou por avaliação psicológica completa, que comprovou sua plena capacidade mental. O documento foi assinado na presença de 3 testemunhas idôneas e filmado integralmente. Mas isso não é justo, exclamou prima Fernanda. Somos filhos e netos dela. E ela reconheceu isso, deixando uma quantia significativa para cada um, retrucou o advogado. O resto foi escolha pessoal dela, baseada em critérios que considerou importantes. Tia Márcia se levantou bruscamente. Paola, você tem certeza de que não influenciou nossa mãe de alguma forma? Porque se descobrirmos qualquer irregularidade... Márcia, interrompeu Dr. Santos, vou fingir que não ouvi essa insinuação. Qualquer tentativa de intimidação será tratada como devida. Primo Ricardo tentou uma última cartada. E se oferecermos uma divisão mais equilibrada? Paola fica com uma parte maior, reconhecendo os cuidados, mas o resto é dividido entre a família? Todos olharam para mim, esperando minha resposta. Pensei em vovó Beatriz, nas palavras que havia dito sobre usar o dinheiro para ser feliz e fazer a diferença. Não, disse simplesmente. Vou respeitar a vontade da vovó. A família saiu do escritório como se estivesse saindo de um enterro, que de certa forma era mesmo. O enterro da ideia de que tinham direito automático ao dinheiro de vovó Beatriz. Nos dias que se seguiram, recebi algumas ligações hostis, algumas tentativas de chantagem emocional, alguns insultos mal disfarçados de conselhos familiares. Mas também recebi algo inesperado. Paz. Pela primeira vez na vida, não precisava provar nada para ninguém. Não precisava justificar minhas escolhas, aceitar migalhas de afeto ou fingir que não percebia o desprezo mal disfarçado. Bruno e eu nos mudamos para a casa de vovó Beatriz, transformando-a em um lar cheio de amor e simplicidade. Continuei trabalhando como enfermeira, agora por escolha, não por necessidade. Usava parte do dinheiro para ajudar colegas em dificuldades, para pagar tratamentos de pacientes carentes, para financiar cursos de capacitação para profissionais de saúde. 6 meses depois da morte de vovó Beatriz, estava no supermercado quando encontrei prima Fernanda no corredor dos laticínios. O encontro foi inevitável. Paola, disse Fernanda, com um tom que tentava soar casual. Como você está? Bem, obrigada. E você? Bem também. Uma pausa desconfortável. Sabe, eu estava pensando. Talvez tenha sido precipitada naquela época. Talvez possamos conversar sobre a situação da herança. Olhei para ela com uma serenidade que não tinha antes. Fernanda, não há nada para conversar. A vovó fez sua escolha e eu vou respeitá-la. Mas você não acha que é muito dinheiro para uma pessoa só? Principalmente alguém que não nasceu rica? Completei. Alguém que não estudou em universidade cara? Alguém que se casou com um mecânico? Fernanda corou. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer, respondi, ainda calma. E sabe de uma coisa? Você tem razão. É muito dinheiro para uma pessoa só. Por isso estou usando parte dele para ajudar outras pessoas. Como a vovó faria. Fernanda tentou mais uma vez. A família podia ajudar com isso. Vocês podiam ter criado uma fundação, algo assim? Vocês tiveram 83 anos para ajudar a vovó a fazer a diferença no mundo, disse. Ela decidiu que eu seria mais eficiente sozinha. Quando Fernanda se afastou, continuei minhas compras com um sorriso no rosto. Não um sorriso de vitória ou vingança, mas de paz. A paz de quem finalmente entendeu seu próprio valor. Naquela noite, em casa, estava organizando os papéis de vovó Beatriz quando encontrei uma carta endereçada a mim,
guardada numa gaveta da escrivaninha. Minha querida Paola, dizia a carta, escrita com a letra trêmula, mas carinhosa da avó. Se você está lendo isso, é porque eu já parti, e você deve estar se perguntando se fez a coisa certa ao aceitar minha herança. Senti as lágrimas subirem. Quero que saiba que você não herdou meu dinheiro. Você herdou minha gratidão. Cada real que deixei para você representa um dia em que me senti amada, uma noite em que não me senti sozinha, uma hora em que me senti importante para alguém. A carta continuava. Use esse dinheiro para ser feliz, mas principalmente, use-o para continuar sendo quem você é. O mundo precisa de mais pessoas como você. Pessoas que amam sem calcular, que cuidam sem esperar retorno, que veem beleza onde outros veem apenas obrigação. No final, havia um post-scriptum. E se algum dia você se sentir sozinha ou incompreendida, lembre-se. Você foi o maior presente que a vida me deu. E agora, espero ser o maior presente que a vida deu para você. Dobrei a carta cuidadosamente e a guardei junto ao coração. Do lado de fora, a vida continuava. Pessoas corriam atrás de dinheiro, de reconhecimento, de aprovação. Mas eu havia aprendido algo muito mais valioso. Havia aprendido que amor verdadeiro sempre encontra uma forma de se multiplicar. E que às vezes, quando pensamos que estamos cuidando de alguém, descobrimos que na verdade estávamos sendo cuidados. Um ano depois, quando as pessoas perguntavam como havia conseguido toda aquela riqueza, sorria e respondia: eu só amei alguém que precisava ser amada. O resto foi consequência. E era verdade. Porque no final das contas, vovó Beatriz não havia deixado uma herança para mim. Havia deixado uma lição, que a única riqueza que realmente importa é aquela que criamos através do amor que oferecemos e recebemos. E essa riqueza, diferente de qualquer outra, só cresce quando é compartilhada.